Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós queremos, nessa reflexão de quinta-feira, para a nossa lição de domingo, a lição de número 6, é 5 de novembro de 2023, que tem como assunto orando, contribuindo e fazendo missões. O texto áureo da nossa lição diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura diária de hoje está em Filipenses, capítulo 1, e versículo 5. A cooperação financeira dos filipenses com o ministério de Paulo. Diz assim o texto: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo manifesta o seu agradecimento da seguinte maneira, nos versículos 1 a 8 de Filipenses capítulo 1, onde o apóstolo Paulo faz um agradecimento cheio de entusiasmo. Em primeiro lugar, seu agradecimento está pela cooperação no Evangelho. Em segundo lugar, pela segurança da salvação. E em terceiro, pela estreita relação fraternal. Queremos nos deter, em primeiro lugar, pela cooperação no Evangelho. Qual é o texto da nossa leitura diária? Filipenses 1 e 5. Os cristãos são participantes na obra do Evangelho. Não só participam de um dom da graça, mas também de uma tarefa, que é a promoção do Evangelho. Algumas verdades podem ser aqui destacadas. Primeiro, o que é ser um cooperador no Evangelho? Embora Deus seja aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, somos os seus cooperadores nesta bendita obra. É Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá suporte aos missionários. A palavra usada por Paulo aqui é koinonia, dando a ideia de que os filipenses eram cooperadores no Evangelho por meio das generosas e importantes contribuições ao ministério de Paulo, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada. Os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho, eles se envolveram em seu ministério por intermédio da comunhão com ele e pelo suporte financeiro a ele. Segundo, como a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho. A igreja de Filipos não apenas permaneceu firme e fiel, apesar da pobreza e da perseguição, mas jamais perdeu a doçura nem o amor pelos obreiros e pelos irmãos, mesmo aqueles que jamais viram, como diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 4. Em terceiro lugar, quando a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho. Paulo diz, versículo 5, desde o primeiro dia até agora. A igreja acolheu Paulo no seu início, por intermédio da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A igreja sustentou Paulo em Corinto. A igreja sustentou Paulo em Roma. Paulo diz que os filipenses cooperaram com as boas novas. Ele estava indicando sua valiosa contribuição para a divulgação da mensagem divina, pois os irmãos de Filipos haviam contribuído por ações quando Paulo esteve em Filipos e por seu suporte financeiro quando Paulo foi encarcerado. Tornamos cooperadores de nossos ministros, missionários, evangelistas, quando
nós os ajudamos por meio das orações, hospitalidade e por meio das nossas ajudas financeiras, das nossas contribuições missionárias. Seja um cooperador de missões. Ore por missões e que o Evangelho chegue aqui, ali e além. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.